Cristiano Miranda, boa noite. Olá, nação rubro-negra, boa noite. Eu tenho entrado aos domingos, na hora do almoço, mas amanhã eu vou estar ocupado. Espero que vocês estejam bem, todo mundo se cuidando em casa. O Flamengo já meteu o pé e já está treinando. Fala, Alisson Noronha. Boa noite, meu amigo, espero que você esteja se cuidando. O Flamengo mais uma vez inovou e já retornou aos treinos. E olha que estão reclamando, o prefeito aqui soltou os cachorros, o governador, mas enfim, o Flamengo não está nem aí para eles. Retornou e vai seguir já os treinamentos. A diferença, Ana Paula Diniz, obrigado por você ter entrado. Marcos Roberto, Francisco, Jaibaras, Marcelo Quaresma, Mário César. Gente, o Flamengo voltou porque está amparado juridicamente, tá? Não se preocupe. O jurídico do Flamengo já agiu, a prefeitura inclusive multou o Flamengo em quase R$3.000, não vão pagar. Vai por mim, não tem o direito de cobrar, entendeu? O Flamengo é o único clube no Brasil que está em 100% de condições de abrir o seu CT e seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. O prefeito vai reunir amanhã os clubes aqui do Rio de Janeiro. Ricardo, obrigado, Ricardo, te chamei aí. O Flamengo amanhã reúne os clubes no Rio de Janeiro para fazer uma reunião. Flamengo não, a prefeitura faz uma reunião com os clubes para liberar a partir de segunda-feira a volta. O problema é que o Flamengo tem 4 campos para treinar, os demais não tem. Então eu não sei como é que vai ser o protocolo, mas também não estou nem preocupado com isso. A gente tem que se preocupar com o nosso time. Os demais, cada um que se vire, entendeu? O Vasco, se vocês não sabem, ofereceu aos seus jogadores 5 mil por mês de salário. Acredite se quiser. Fora que não pagou de janeiro para cá. Luiz Antônio, segunda-feira eu te encontro, meu amigo. Então a coisa tá preta. O Vasco tá enrolado, quer oferecer 5 mil reais por mês para seus jogadores. Botafogo deve mais de 800 milhões. Ficou enchendo o saco da diretoria do Flamengo, porque o Flamengo voltou. Bobearam, o Vasco passou à frente, pegou o Yaya Touré, que vai vir de Bengala e etc. Qual é essa do zagueiro Miranda, que fala que quer voltar pro Flamengo, sendo que quando o Flamengo tinha interesse, ele engrossou? Todo mundo quer voltar, né? Todo mundo quer vir. Quem não quer voltar, quer vir, né? Quando o Flamengo quis, como você falou, ele não quis. Agora ele quer vir porque ele quer encerrar a carreira no Flamengo. Só que não tem mais vaga. Babi Almeida. Boa noite, Babi. Também. Boa noite, Ana Paula. O Flamengo tem tudo esse ano, logo que retornar aos campos, ganhar tudo novamente. Desde que não tentem armar por trás do Flamengo, junto à CBF, Conmebol, Conselho Arbitral e etc. Isso eu vivo falando para vocês. Eu ia entrar amanhã na hora do almoço, igual eu fiz nos 2 últimos dias, nas 3 últimas semanas, mas amanhã eu vou receber uma visita que eu ficar uns dias aqui em casa. Então eu acho que o Flamengo já está voltando. Acredito, vocês podem anotar aí, dia 30, 1, 2, 3, 4, lá pelo dia 7, no outro final de semana, daqui a 15 dias, vocês vão ver o Campeonato Carioca retornando para encerrar a Taça Guanabara sem público. O Flamengo tem que encerrar logo essa Taça Guanabara, que isso daí, a Taça Rio, porque não vale para nada. Eu espero que o Flamengo feche logo as 2 rodadas, depois decida a semifinal e final, e depois vai ter final Fla-Flu, tenho certeza disso. Flamengo como campeão da Taça Rio, da Taça Guanabara, e o Fluminense pelo maior número de pontos. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Francisco. Bom, o Flamengo informou que está em contato com o Santos para ajustar valores e datas do pagamento do Gabigol. As conversas ocorrem em tom amigável. Aí foi em cerca de 3,3 milhões na cotação atual, referente ao Gabigol. Vocês sabem o que é isso? Não é que o Flamengo deva ao Santos. O Flamengo não contratou o Gabigol ao Santos, né? O Flamengo acertou com a Internacional de Milão. É que eles têm direito a 5% como clube formador, entendeu? Eu acho um absurdo. Quem contrata tem que pagar. Enfim, e o Flamengo tem que pagar aí 3 milhões e pouco, parece que já está dividindo em 2 parcelas, até porque o Santos deve muito dinheiro no mercado. Então, para eles, qualquer coisa que eles acertem é dinheiro para somar para eles. Bom, a irmã do Renier Jesus, Stephanie, disse o seguinte: direto ele posta no Twitter sobre o Flamengo e diz que tem saudades. Aí ele disse: ele tem contato com o Gerson e Turi, direto estão juntos, mas ele tá doido pra voltar. Aí diz ela que
Rafa, que ainda disse para ele assim: calma, deixa você encerrar a sua carreira no Flamengo. Eu tenho certeza que ele, como Vinícius Júnior e outros que saíram do Flamengo, vão encerrar a carreira no Flamengo. Agora, não é hora de voltar ainda. O Paquetá, infelizmente, não deu certo no Milan. O Milan está vendendo ele para outro clube, o que vai gerar para o Flamengo, também como clube formador, uma faixa de 10 milhões de reais aí. Espero que isso aconteça logo, que ele vai ser vendido na faixa de 200 milhões de reais. É uma grana preta e o Flamengo pega 5% nessa brincadeira aí. Bom, o Mário César pergunta, quem tem que pagar, não é o Inter? Não, é o clube, o certo seria, entendeu? Mas não adianta, quem paga é o clube que compra, entendeu? É mais ou menos por aí. Por isso que o Flamengo ficou enrolando e não quis pagar. Mas quem vai pagar somos nós mesmo. Bom, o Edilson diz, Barreto, você acha que essa é a hora certa de segurar tudo para voltar? Eu acho que é a hora para o Flamengo voltou na hora certa. Como eu falei, eu tenho lá minhas implicâncias lá, que eu observo muita coisa errada no Flamengo, mas quanto ao jurídico do Flamengo, eles funcionam muito bem. Se eles voltarem, é porque estão totalmente prontos para o retorno do campeonato. Quer dizer, o retorno aos treinos. Agora, é claro que os demais não têm condições. Uma coisa é você virar para jogar o seu funcionário que está em dia. Rafa Stuart, obrigado por ter entrado, meu amigo. Retornou aqui para a nossa página. Uma coisa é você retornar, você olha para os seus funcionários, vamos voltar a trabalhar. O empregado, obviamente, confia em você, até porque tudo funciona perfeitamente. Salários em dia, todos os impostos que você recolhe, é diferente. Já Vasco, Fluminense e Botafogo, ninguém recebe nada. Nanda, se puder ajudar, te agradeço. Obrigado, meu amigo. Então ninguém recebe. Então você vê, o Vasco quer voltar, os jogadores falaram, paga janeiro, fevereiro, março, abril. Eles não pagam. Botafogo deve mais de 800 milhões, não paga nada. Os botafoguenses estão reclamando, porque o Vasco pegou Yaya Touré, o zagueiro, o Castan do Vasco, soltou os cachorros. Estão contratando o cara que vem da Europa no final do ano, caso o presidente seja lá eleito, é candidato, e estão esquecendo de pagar os funcionários. Quer dizer, isso vai gerar uma confusão danada no Vasco também. Mas aí cada um seu cada um. E o Fluminense não quer retornar, mas não quer porque está com medo. Sabe que vai tomar 2 cacetadas no final do Campeonato Carioca e não quer decidir no campo. Com toda certeza estão querendo levar a coisa para o tapetão. Boa noite, Brunão. Boa noite, Nanda. Bom, o Pablo Mari disse o seguinte: com o Jorge Jesus foi praticamente uma das mudanças futebolísticas mais radicais que tive. Conseguiu tirar de mim coisas que até então nenhum outro havia conseguido tirar como jogador. Foi uma maravilha, e se eu estou aqui hoje, eu devo tudo a ele. O Pablo Mari foi um achado. Para mim, foi o grande nome que o nosso Jorge Jesus escolheu. Porque ninguém conhecia esse cara. Quando chamaram ele, eu achei que ia ser uma furada. O cara veio, comeu a bola, tá jogando muito. Eu só achei que ele não devia ter saído. Mas, enfim, resolveu sair lá por conta dele, não sei porque que ele quis sair. Quando ele foi no CT, no meio das férias, eu cheguei a falar para Fernanda, ele vai se mandar, não deu outra. Ninguém vai nas férias dentro de um CT profissional para tratar de alguma outra coisa que não seja venda ou compra de jogador. E quando ele foi lá, já estava na cara que ele estava querendo sair para algum clube. Bom, o Brunão disse, Barreto, é ridículo esses times, o Flor e o Botafogo. Como são dois presidentes dos Flores e esse Montenegro. Montenegro, esqueceram de enterrar ele. Ele teve uma época boa no Botafogo, agora tá ferrado. Mas ele já soltou os cachorros, tá? Falou que se o Botafogo continuar, virou clube empresa e não entra dinheiro, ele vai largar. Até porque ele não vê dinheiro, ele não consegue pagar nada. O cara também fica travado. Mesmo ele sendo um bom dirigente, ele é para o Botafogo, ele não consegue fazer nada. O cara tá amarrado lá. Então ele vai ter que, de alguma forma, ou manter o nome dele lá, o que eu acho que vai sujar, ou partir para dentro. Mas ele vai acabar entregando o cargo lá no Botafogo. Tenho certeza disso. O Flamengo está negociando, quase fechado com o Marcinho, lateral direito do Botafogo, que o contrato encerrou. Ele pediu 300 mil para o Botafogo justamente para não fechar, que o Botafogo não paga nem 100 mil para jogador por mês. E ele deve ir para o Flamengo. A diferença é que ele ou vem no final do ano, assinando um pré-contrato agora, dentro da lei, ou o Flamengo vai ter que dar um trocado qualquer para ele vir antes. Bom, o Denilson disse o seguinte... o clube, ele diz que aprova a volta dos treinos ao Flamengo. Ainda diz, o clube está disponibilizando todos os cuidados possíveis. Desde que você consiga dar toda a assistência para os seus atletas, eu não vejo problema nenhum. Olha, o Flamengo comprou uma máquina que parece mais aquelas de giratória de banco. Você vai chegar essa semana, ela acusa febre, coronavírus, espirro, acusa tudo.
Só o Flamengo tem no Brasil. O Flamengo está montando um hospital próprio dentro do CT, sabe para quê? Para atender os seus jogadores, familiares e etc., para não depender do governo do estado aqui no Rio de Janeiro. Então é uma coisa muito diferente. O Flamengo está fazendo ação direto nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, os jogadores estão ajudando, os torcedores estão ajudando. O Flamengo realmente é muito diferenciado dos demais clubes aqui no futebol brasileiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Você junta Fluminense, Vasco e Botafogo, o poder financeiro dos três, no que diz respeito ao valor de mercado dos seus jogadores, não chega nem perto do valor que é o elenco do Flamengo atual, diga-se de passagem, mais caro do futebol da América do Sul. Então isso tudo tem um custo. E o Flamengo consegue arcar com esse custo. E tenho certeza que o Flamengo vai disparar de novo. Nunca vi os times aqui em São Paulo são unidos. No Rio é uma desunião, desculpa. Todos têm inveja do Mengão. É diferente, é complicado. O Botafogo, ele está devendo muito dinheiro na praça. Mais de 800 milhões. Sem ter receita para cobrir isso. Porque não entra dinheiro para o Botafogo. Fora que a torcida é relativamente pequena, perto de uma dívida desse tamanho. O Fluminense deve mais de 500 milhões, também está todo enrolado. O Fluminense, nem os estagiários que tem lá trabalhando, eles conseguiram pagar sequer o salário de dezembro desse pessoal. Então eu acho, sabe, tá tudo errado. O Vasco também deve uma fortuna, não consegue pagar sequer salário para seus jogadores, sequer quentinha do CT para os funcionários que trabalham lá durante o dia. Então a coisa está muito complicada e tende a piorar mais ainda, é o que eu acho, né? É verdade. Bom, o goleiro Felipe, que era do Flamengo, disse o seguinte: o Flamengo viveu anos negros de quase cair, com rebaixamentos batendo a porta. Agora se estruturou e é difícil ir para a Série B. Ele ainda disse: o time manteve a base e ainda se reforçou. E se o Jorge Jesus ficar, tem tudo para ganhar o Mundial. Olha, eu tô com 58, eu não consigo enxergar o Flamengo nos próximos 10 anos caindo para uma segunda divisão. Agora, eu acho que tudo tem que se controlar. Não adianta só você ficar fazendo oba-oba. O Flamengo tem que plantar para colher, tem que começar a olhar lá na frente. Por quê? A maioria desses contratos desses jogadores encerram daqui a 1, 2 anos. Só quem vai renovar agora é Diego Alves, Diego Ribas, que vão renovar até o final de 2021, que é o final do ano que vem. Depois pode haver uma debandada, uma revoada de pombos no Flamengo. Só que aí vem em 2022 o Mundial de Clubes na China, com 24 times, 6 da América do Sul, 8 da Europa, enfim, estilo Copa do Mundo. Eu acho que essa diretoria tem que começar a pensar nisso. Claro que eu sei que o presidente Landim não é bobo, o mandato dele acaba ano que vem, mas ele vai lançar sua candidatura para a reeleição. Se ele continuar ganhando tudo, certamente vai ser reeleito. Mas aí eu acho que vai ficar muito em cima para ele começar a pensar em contratos novos. Praticamente 15 jogadores desse time tendo que renovar no final do ano que vem. Jorge Jesus está renovando por 1,5 milhão, mais 1 milhão de direitos de imagem, mais prêmios por títulos, ele já conquistou 3 já. Além de ganhar 2,5 milhões por mês, ele vai ganhar no final do ano uns 20 milhões só de prêmio, tenho certeza. É a cota que vai caber a ele em cima de supostos 200 milhões que o Flamengo vai ganhar no final desse ano, juntando todos os títulos. Aí eu estou contabilizando já Carioca, Brasileiro, Libertadores e quem sabe Copa do Brasil e Mundial de Clubes. Então o Flamengo vai ter, com toda certeza, vai entrar muito dinheiro aí. Mas Jorge Jesus mandou botar uma cláusula que eu não concordo. No meio do ano que vem, se ele quiser sair sem custo para o Flamengo, sem multa, ele sai para a Espanha, para a Itália ou para Portugal. Não sei porque que ele faz isso e o Flamengo aceita. Ninguém, para mim, é superior à instituição Flamengo. Então, às vezes, eu acho que a diretoria tem que chegar, opa, a gente vai te pagar, tudo bem, mas o contrato é até o final do ano que vem, se sair tem multa. Enfim, quer dizer, se ele resolver sair no meio do ano que vem, o Flamengo vai ficar via navios no meio de todos os campeonatos. Eu acho que não é por aí. Bom, Flamengo fazendo bem. O Flamengo arrecada 102 mil para doações e comunidades do Rio de Janeiro. E o projeto é chamado Nação Solidária, que consiste na distribuição de cestas básicas, álcool em gel e máscaras. Enfim, o Flamengo, mesmo nessa pandemia, ajudando a quem precisa. Essas ações aqui no Rio de Janeiro é direta. Eles estão fazendo direto, estão ajudando muita gente. Mário, se você acha que o Flamengo vai chegar ao Mundial 2021 em condições, vai ser 2022, tá, Mário? Ia ser ano que vem, a FIFA adiou para 2022, por causa da pandemia. Até para não bater de frente o Campeonato Europeu de Seleções, que foi adiado para o ano que vem, e Copa América. Vai ser às vésperas da Copa do Mundo. Qual foi a pergunta que ele fez?
Vai. O Barcelona vai estar lá, acredito eu, né? Ó, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City. O problema é que a briga vai ser grande, são 8 lá. Mas eu acho que esses times aí vão estar assim. Bom, o Brunão disse, voltar os jogos sem torcida. Quem perde somos nós. Torcida é o nosso maior patrimônio. Olha só, o prefeito aqui do Rio falou assim, olha, eu pretendo liberar a volta aos jogos, olha bem, desde que haja a metade da capacidade do estádio vendida para o torcedor. Grandes coisas. Fluminense e Vasco e Botafogo não bota 20% do estádio quando jogam no Maracanã, em São Januário ou no Engenhão. Já o Flamengo lota tudo. Então o Flamengo realmente vai ser prejudicado. Num estádio que ele bota 70 mil no Maracanã, ele vai poder botar apenas 35. Os demais vão continuar botando a meia dúzia de gato pingado que bota. Nando Léo, obrigado. É verdade. Em uma live ontem o Zico disse isso, que ele falou que não queria a volta agora devido ao Flamengo e sem torcida. Isso que ia ser o mais prejudicado nessa história aí. É bem complicado. O Flamengo vai sofrer um pouco no que diz respeito. O jogador entra em campo, ele está acostumado com a torcida empurrando ele. Ele olha, está vazio. Hoje eu vi uma parte do Borussia Dortmund na Alemanha na mesma situação. Fala, Nando. Aqui não tenho. Aqui é tudo higienizado. Se preocupa. Quando eu saio, eu boto. Bom, empresários de Marcinho esperam alguma sinalização do Flamengo sobre o interesse no lateral direito. Na visão dos agentes, o Flamengo é a melhor opção e se caso o rubro-negro quiser, o negócio será fechado de uma forma rápida. Marcinho vem pro Flamengo. Garanto que eu tô falando para vocês. O Dulce de Abrantes soltou os cachorros, né? Reclamando da prefeitura. E aí a Torre, você já sabe, tá indo pro Vasco caso o presidente lá seja eleito. Também tem essa. Eu só acho que ele vai sofrer um problema interno, porque os jogadores querem receber o que devem a eles. O Sport tá todo endividado, tá sem a CND, Certidão Nacional de Débito, tá devendo um monte de coisa. Está devendo a Câmara Nacional de Resolução de Disputas junto à CBF, não está conseguindo. Tem vários clubes no Rio que não conseguem fazer nada. Olha aí, gente, o Wallace Farias acabou de publicar aí. Eu nunca fiz ação desse tipo. Ele necessita comprar uma cadeira de roda, é flamenguista doente. Eu conheci ele, fui à casa dele conhecer, porque eu gosto de conferir. É verídico, quem puder ajudar, segue aí. Eu vou publicar amanhã uma matéria sobre isso, tá? Quem puder ajudar, entra no link que ele botou ali. Bom, o Edilson disse, você não acha que voltar sem torcida vai causar muitos prejuízos e os outros vão falir de vez? Ô Edilson, é aquilo, né? A gente tá antes tarde do que nunca, né? Pelo menos eles vão ganhar um cascalho da emissora, entendeu? Dos patrocinadores, mais ou menos por aí. O Flamengo já não vai ter esse problema. Mas, imagina os pequenos aqui do Rio de Janeiro. Ô Brunão, o Marcinho não é lá grandes coisas não, mas depois que eu vi o que Jorge Jesus fez com o Arão, por exemplo, entendeu? Rodinei passou a jogar naquela época, então eu não vejo muita dificuldade dele enquadrar esse daí também. Quem joga mais ou menos, vira craque. Vai ser difícil, Wallace, mas vai continuar. Wallace, amanhã tu me chama por volta de meio-dia, viu? O Flamengo foi multado. Uma coisa que eu já canso de avisar, vai dar problema na Libertadores, porque vão tentar atrapalhar o tri do Flamengo na Libertadores e principalmente o octa brasileiro. Pior ainda, você acha que vão deixar o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil? A CBF não vai querer, porque em 2022, se o Flamengo ganhar agora, em 2021, ano que vem, vai ter a Supercopa como? Flamengo contra o próprio Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Não vai acontecer. Aí já a Conmebol já arrumou. Multou o Flamengo em 341 mil reais. Sabe por quê? O presidente Landim reclamou com o presidente da Conmebol referente o Gandula, que foi expulso no jogo Flamengo 3, Independente Del Valle, pela decisão da Recopa. Aí o presidente Landim reclamou também que estavam aprontando dentro de campo. Aí um outro dirigente do Flamengo também reclamou com outro funcionário da Conmebol. Resumindo, abriu o bico, olhou o presidente da Conmebol no Maracanã, toma multa. Isso nada mais é do que uma pressão extracampo para mostrar para o Flamengo que o Flamengo não pode abrir a boca, não pode reclamar, não pode arrumar cartão amarelo, não pode arrumar nada, que eles vão penalizar o Flamengo de tudo quanto é jeito. É uma forma de travar o Flamengo na Libertadores. A mesma coisa a CBF. O Wallace ainda disse, a CBF é uma comédia. O Vasco está sendo processado pelo Nenê. 2.800.000. E ele tem direito, tá? O Diego Alves está renovando até o final de 2022, Diego Ribas até o final do ano que vem.
E outro que eu assino para vocês, Pires da Mota vai renovar por 2 anos, porque o Jorge Jesus falou que precisa de um volante que saiba distribuir cacetada na entrada da área, dependendo do jogo. Então ele falou, para trazer outro de fora eu quero ele, mas ele está preparando Vinícius Souza do Sub-20 para assumir o posto dele em breve. Lembrando que isso é uma matéria interessante, o Grêmio tem 75 milhões de lucro no programa sócio-torcedor no passado. O Flamengo ficou em terceiro. O programa sócio-torcedor do Flamengo tem que tomar vergonha e cravar 500 mil sócios e faturar uma média de 30 milhões por mês. Também não sei, Wallace, olha só, o Vasco, além de não ter dinheiro, o Vasco adiantou 80% do que tem para receber esse ano. Um exemplo, tinha 200 milhões, já recebeu 160. O que ele vai fazer com o restante do dinheiro que ainda vai entrar? Adiantaram receita, entendeu? Pegaram o dinheiro adiantado. Cruzeiro deve ações na FIFA desde 2014. Conclusão, também não pode fazer nada, não pode contratar, não pode registrar. Igual a ele está o Santos, Sport, Corinthians. Tem uns 10 clubes aí da Série A que não pode contratar ninguém, não podem fazer nada. Bom, Bruno Henrique está indo aos treinos com um amigo dele. O amigo dele fez o teste para o Covid, deu negativo. Enfim, aí ele está indo devido à carteira dele ainda está apreendida e vai continuar paralisada até a investigação. Enfim, até lá ele está indo acompanhado por esse amigo para fazer os treinos. E o amigo deve estar arrumando um cascalho bom, né? Que virou motorista dele. O Flamengo negocia a contratação do goleiro do Sport de 15 anos. O nome dele é Cauê Garcia. E diz o Flamengo que está procurando outros jogadores no Sport Sub-15. Só quero ver como é que ele vai contratar. Porque o Sport não faz, pode estar todo endividado. O Sport deve 154 milhões. Não deve só isso. Deve mais de 500 milhões. Mas ele tem um ano para pagar dívidas atuais, na faixa de 154 milhões. Como é que o Sport vai arrumar 154 milhões para pagar em um ano? Não vai. Praticamente 15 milhões por mês. Eles não fazem sequer 5 milhões por mês. Então o clube vai se enrolar todo. Mesmo tipo de dívida tem o Santos, Grêmio, São Paulo, Palmeiras. O Flamengo tem, parece que é 80 e poucos milhões, mas o Flamengo sai pagar fácil, deve pagar em um ano. Então os outros estão todos enrolados. O Botafogo deve 270 milhões para pagar em um ano, não paga nem 5. A situação do Berrio e o Turistas de Luxo do Flamengo vai continuar no Flamengo, só sai quando expulsar ele de lá, no final do ano. Antes disso ele não sai não. Um alô para o Sidney Rodrigues do Acre. Fala, meu amigo. Edson Oliveira. O Vasco deve água, luz, gás e telefone. São Januário está entregue às moscas. É gato para tudo quanto é lado. É uma vergonha. Eu estou aqui há 20 minutos. Hoje eu passo lá, até cheira mal quando tu passa na porta deles, tá? Vai por mim que eu conheço aquilo ali. O Flamengo, o presidente do Santos falou que o Flamengo foi ousado demais. Foi porque pode. Guardem esse nome. Caio Roque. Sub-20, 18 anos, a multa rescisória dele é de 70 milhões de euros, cerca de 430 milhões. Espero que o Flamengo não o venda, porque ele é lateral esquerdo. O futebol brasileiro não tem lateral esquerdo para substituir, por exemplo, em seleção brasileira. Felipe Luiz está com 35, vai fazer 36, se eu não me engano. Resumindo, daqui a pouco ele não aguenta mais correr. Eu acho que ele tem 34, vai fazer 35, agora em agosto. Então, daqui a 2 anos, por exemplo, no Mundial, nós não teremos Felipe Luiz como titular. Duvido, com 36, 37 anos, correndo pela lateral esquerda, como também não vamos ter Rafinha. Então é hora de pensar nos prováveis substitutos, com a diferença que nós não temos lateral esquerdo no futebol brasileiro que possa suprir não só o Flamengo, como a seleção brasileira. Então eu acho que é hora do Flamengo parar de coçar e vender, por exemplo, vai vender o Lázaro, vai vender outro, joga muito, mas que são de posições menos carentes, do que vender esse garoto, que ele joga muito, hein? Itaquera, São Paulo. Brunão, um forte abraço para você, para todo mundo. Obrigado por estar sempre aí. O Flamengo fez ações de doação ontem no Maracanã para funcionários que servem, que vendem nas arquibancadas, nas cadeiras. O Flamengo negocia com a Globo o restante do Carioca. Aliás, eu já garanto para vocês, a Globo vai transmitir os 2 últimos jogos do Carioca, a semifinal, final e a decisão. Tá rolando uma grana por fora, tá? Bom, Gerson, 204 gols na carreira, teve 18 gols, 16 assistências, Brasileirão, Libertadores, Recopa, Supercopa do Brasil e melhor segundo volante do Brasil.
É ou não é um craque, Gerson? Gerson é titular fácil da seleção brasileira, desde que o Tite resolva convocar quem mereça. Wallace, a história é a seguinte: você tem que valorizar o seu produto interno, o seu produto, né? Se eu tenho uma loja, eu vou dizer que meus produtos são os melhores. O Flamengo não faz isso com a sua base. Vende bem, mas poderia vender muito mais. Na Europa, quando um clube vai contratar alguém dentro da Europa, seja gigante, médio, pequeno ou grande, ele paga à vista, a multa rescisória está lá. Se você chegar lá agora no Neymar Júnior, está lá no Paris Saint-Germain, vale 2 bilhões de euros. Tu chegar lá, depositar na conta, basta telefonar para o Paris Saint-Germain, eu depositei, o cara é meu. É assim. Aqui não. Apesar de ter que ser assim, deposita-se a multa rescisória, leva o jogador, ninguém pode falar nada. O Flamengo gosta de vender mais barato e ainda vende a perder de vista, como se vende uma geladeira, um fogão, um armário, uma cama, um sofá. Eu não sei por quê. Você vai se tornar gigante se você fazer a sua empresa ser uma gigante. O Flamengo só é gigante por causa da sua torcida. Ou você acha que o Flamengo é gigante porque o Jorge Jesus chegou? Não. O Jorge Jesus montou um grande time, ele é pago para isso, está fazendo o trabalho dele, é melhor treinador da América do Sul, parabéns para ele. Mas o Flamengo não chegaria onde chegou se não tivesse essa torcida que pode, em cima do nome da torcida do Flamengo, gerar cascalho, patrocínio, camisas que vendem, Maracanã que lota todo jogo, bota 2,5 milhões no bolso por venda de ingresso no Maracanã, programa sócio-torcedor. Então o Flamengo tem que, para se tornar o gigante que ele é, mas se fixar como um dos gigantes no mundo, junto com a Europa, o Flamengo precisa. Quer comprar o Lázaro dos 350 milhões, deposita na conta, é seu, senão nós não vendemos. Se o Flamengo começar a fazer isso, vai acostumar o comprador, os europeus, quando vai no Flamengo a conversa é outra. Mas temos que contratar no Flamengo, tem a melhor base da América do Sul. Conclusão: daqui a 1, 2, 3 meses vão ter que entubar e pagar. Haja visto o Reinier, eles pagaram o valor da multa rescisória do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo não tinha como segurar o garoto. Mas o Flamengo dividiu em 7, 8 parcelas. Só vai acabar de pagar o Reinier no meio do ano que vem, gente. Eu não entendo isso. Por que o Flamengo faz isso? Outro assunto. O Flamengo, o presidente Landim, comentou que não vai fazer o estádio para o Flamengo porque sai caro, 1,2 bi. Ele alegou que 200 milhões se gasta na compra do terreno. 1 bi se gasta na construção. Num estádio para 70 mil. Tudo bem. O Flamengo não tem o dinheiro. Não tem. Em troca, ele vai renovar no final do ano o contrato por 35 anos de administração no Maracanã, achando que o torcedor é burro. Por quê? O Maracanã nunca foi do Flamengo e nunca será. Já vista Jorge Jesus, que meteu o pau recentemente na diretoria do Flamengo. Porque ele fala mesmo. O Flamengo diz que manda no Maracanã, mas não manda nada. Não é à toa que eu levo meu time para jogar no Maracanã, o gramado é todo esburacado, porque joga lá Fluminense, Flamengo, Vasco, quando quer, e quem sabe até o Botafogo. Se o Botafogo quiser jogar lá, é só pagar o aluguel e vai para dentro do Maracanã. Então tá tudo errado. Então eu acho que o Flamengo tinha que pensar no seu tão sonhado estádio, já que não podemos sequer pintar um murozinho do Maracanã com o emblema do Flamengo. Porque o Flamengo tem a concessão, mas não manda. Se mandasse, não aturava o Fluminense, mentindo, dizendo que paga 1 milhão por mês, dividindo a despesa com o Flamengo. Quando apareceu essa concessão dos dois, primeiro que o Fluminense não assinou nada, está lá de bisulhudo, só quem assinou é o Flamengo. Para você fazer qualquer concorrência no Rio, para ter direito a uma concessão pública, no caso do governo do estado, tem que ter a CND, Certidão Nacional de Débito. Só o Flamengo tem no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, no Brasil. O Fluminense não entrou assinando nada. O Flamengo carregou, vamos dividir a despesa do Maracanã de 2 milhões por 2, Fluminense e Flamengo. Como se ano passado o Flamengo arrecadou 60 milhões de lucro no Maracanã. O Fluminense arrecadou 12. Então, 16. Vocês querem me convencer que o Fluminense não gastou 12 milhões, um por ano, ajudando na manutenção do Maracanã? Nem aqui, nem na China. E eles não vão dar dinheiro no Maracanã. Então, faça uma concessão. Se eu fosse presidente do Flamengo, vou fazer de 10 anos. Todo mês eu separo 10 milhões numa conta. O Flamengo pode, até porque o Flamengo vende muito jogador. 10 milhões numa conta no final de um ano, 120 milhões. No final de 10 anos, 1,2 bi fora correção. Conclusão, está pago o terreno, está pago o estádio, para partir dali, daqui a 10 anos, construirmos o nosso estádio sem mexer no fluxo de caixa mensal do clube. Não é isso? Fora que eu ainda arrumo mais dinheiro. Abro uma conta para o torcedor, motivo todo mundo a depositar lá R$10 por mês, vai todo mundo depositar,
Flamengo vai botar fácil mais 1, 2 milhões no bolso todo mês para ajudar no estádio. E para completar, eu vendo cadeiras cativas, um número certo, a 100 mil reais, está cheio de torcedor aqui no Rio de Janeiro que compra. Conclusão, eu cravo 1,5 bi no final de 10 anos, fora a correção monetária, juros e correção. Consequentemente, o dinheiro aplicado, em vez de eu ter 1,5 bi, eu devo ter 2 daqui a 10 anos. Faço o estádio, depois ainda faço o churrasco para comemorar e ainda sobra dinheiro. Mas o presidente Landim não quer entubar no torcedor do Flamengo, dizendo que o Maracanã é nosso. Não foi, não é, nem será. Já o Engenhão, que é da prefeitura, o contrato de concessão faz o Botafogo fazer o que quer. Não é à toa que está lá pintado de preto e branco. Por mais que eles devam, eles têm um estádio para dizer que é seu. Entendeu? E é um estádio bom. Cabe 35 mil pessoas, se eu não me engano. Eles não têm a torcida. Eles botam lá 10 mil, agradeça a Deus, ingressa 10 reais. Mas aí é problema deles. Mas eles têm. O Flamengo não tem. E nem vai ter nos próximos anos. A maioria, nós aqui, acima dos 50 e tanto, não vamos ver o nosso estádio. Eu vou empacotar e o Flamengo não vai ter o seu estádio, já que a diretoria não quer investir no estádio. Não é construir agora, mas pode plantar para daqui a 10 anos colher. O Atlético Mineiro está com uma torcida bem menor, está preparando o estádio deles lá. E eles não têm o poder financeiro que o Flamengo tem. O Flamengo, hoje em dia, se você, dentre 200 nações, talvez é o que tem aí pelo mundo, o Flamengo seria a 33ª, 42 milhões de torcedores. Consequentemente, seríamos maior do que a Argentina. Só iríamos perder aqui na América do Sul para o Brasil. O Flamengo faturou ano passado 1 bi de receita. Grandes coisas, estão batendo palma lá na Gávea. Eu acho que o Flamengo tem que faturar 5 bi de receita. Como? Sócio-torcedor, motivando o torcedor, abrindo conta, pedindo ajuda para o torcedor. O torcedor vai chegar junto. O torcedor quer ver o que o Flamengo tem hoje em dia e muito mais. Vendendo bem, não vendendo a preço de banana, nem vendendo em prestações. Parece que está vendendo uma geladeira usada. O dia que o Flamengo levar a sério e olhar para o seu torcedor melhor, o Flamengo vai embolsar muito mais do que 1 bi de receita por ano. Estão batendo palma no Rio. O Flamengo fez 1 bi de receita. Grande porcaria. O Flamengo divulgou o seu balanço de 2019 e chamou uma empresa, uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, para auditar, para fazer as contas do Flamengo. Assinaram, deram certificado para o Flamengo. Ninguém faz isso no futebol hoje em dia. Só o Flamengo fez. O Flamengo tem uma linha de crédito pré-aprovada em banco aqui no Rio de Janeiro de 180 milhões. É igual você tem o cheque especial. Algum outro clube no Brasil tem? Não tem. Então, só falta um empurrãozinho. Fazer essa diretoria entender que tem que saber tirar o suco da laranja, porque eles não sabem, eles espremem um pouquinho, já ficam felizes, e também dar mais valor para o torcedor. Porque o Flamengo não é acima da instituição Flamengo não tem nada, mas junto da instituição Flamengo existe a torcida do Flamengo. Abaixo, aí vem meu bom amigo Zico, time campeão de 81, esse que vai ganhar tudo esse ano. Agora, acima da instituição Flamengo só tem equiparado a isso o torcedor. Tira a torcida, tira 42 milhões de torcedor do Flamengo, e aí, como é que fica? Vai falir, vai quebrar tudo, vai virar um time qualquer, como hoje em dia o prefeito ontem. Vou reunir amanhã na prefeitura os 4 grandes. Já soltei os cachorros, falou besteira. Vai reunir o gigante e os 3 médios, que o Fluminense, Vasco e Botafogo, que me desculpe, caíram de patamar, hoje são médios. Grande no Brasil, para mim, é Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio. Talvez fique por aí. Atlético Mineiro, Corinthians está todo endividado, Santos está todo endividado, quem mais é grande? Mas tudo bem, não vamos discutir com o prefeito, vamos lá na reunião amanhã para ver se volta o futebol. Mas o Flamengo era para faturar muito mais do que fatura agora. É verdade. E o Felipe Melo disse sobre isso, sobre os adversários do Palmeiras. Ele disse que o grande adversário do Palmeiras hoje é o Flamengo. O Corinthians é apenas um inimigo. É disso que ele falou. Não falou mentira. O grande time a ser batido na América do Sul é o Flamengo. Vai perder? Vai. O Flamengo não é imbatível. Mas olha, eu publiquei um vídeo que eu fiz há 8 meses atrás, eu botei no meu canal, que eu falava, o Flamengo vai ser campeão brasileiro, o Flamengo vai ser bicampeão da Libertadores, vai à final do Mundial, poderá ganhar. Tudo isso eu publiquei. Ele não falou besteira. Vão tentar parar o Flamengo. Se não armarem nos bastidores para cima do Flamengo, o Flamengo crava de novo 88, 89, 90 pontos no final do Brasileiro, vai ser octacampeão, vai virar o primeiro turno já com 6, 8, 9 pontos de vantagem sobre os demais.
porque o Flamengo está diferente esse ano. Ano passado já éramos o gigante no meio do campeonato, mas com uma diferença relativa junto a Grêmio, Palmeiras, São Paulo, não é? Nós tínhamos um timaço, mais meia dúzia no banco. Hoje, me desculpe, temos o mesmo timaço com mais outro grande time no banco, 11 no mínimo. Então ninguém tem um elenco como esse. Como é que os clubes no futebol brasileiro vão encarar a maratona? Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. 4 campeonatos praticamente, com 3 jogos por semana para apertar o calendário para acabar tudo no final de dezembro. Como? Tem que ter elenco. Quem é que tem elenco para encarar essa correria? Cartão amarelo, cartão vermelho, expulsão? Só o Flamengo que tem. Contusão, só o Flamengo que tem. O Flamengo monta 2 times, disputa a Copa do Brasil com um, o Brasileiro com o outro, mistura esses 2 times, joga na Libertadores, administra o ponto aqui, ponto ali, vai chegar na final de tudo. Palmeiras tem um time bom, mas não é excelente, mais uns 6 bons jogadores. São Paulo, Internacional e Grêmio. Grêmio está vendendo Cebolinha. Se vender, ó, aí que piora mais ainda pro lado dele. Nem tudo na vida é dinheiro, a não ser que ele pegue esse dinheiro e invista em 2 grandes contratações. Não vai. O Grêmio precisa pagar contas, que está também no vermelho no Sul. Grêmio não paga direitos de imagem há 2 meses. Ninguém fala isso, mas eu sei. Então a coisa está complicada. É verdade. Bom, o Mário César, como vai voltar o Flamengo com relação ao ritmo de jogo? Ô Mário César, boa noite. Eu acho que ele vai voltar melhor que qualquer um, porque o Flamengo já vem treinando. O Flamengo manteve os jogadores 2 meses em casa, mas mandou para cada residência um kit grande de equipamentos do seu CT. Ninguém tem essa condição de fazer isso. Então eles vinham treinando de 1 a 2 horas por dia através de videoconferência, um negócio assim, entendeu? Agora, é claro, o ritmo de jogo se consegue dentro de campo, mas tem muito time aí, aqui no Rio, Fluminense, Vasco, Botafogo, que sequer estão treinando, os caras estão desmotivados, entendeu? Ano passado, para vocês terem uma ideia, o Flamengo cravou 329 milhões que faturou em cima da televisão. O segundo está bem distante, que foi o Palmeiras, com 216. Sabe quanto que o Vasco arrecadou ano passado? 97 milhões. O Vasco, esse ano, de 120 milhões prováveis da emissora que vai receber pelos campeonatos, o Vasco já adiantou mais de 80 milhões. Já torrou e não sabe em quê. Bom, o Artisson, que jogou no Flamengo, disse sobre o Jorge Jesus, disse um pouco sobre ele. Ele pegou e falou assim, a intensidade de jogo que ele implementou, tanto com a bola quanto sem. A marcação em pressão alta e diminuiu o espaço do adversário. E ainda completou. Gosto dele, porque ele não fica só com a posse de bola. Ele verticaliza o jogo em certos momentos, mesmo em jogos com adversários fechados. Aí aparece o Dunga, aquela besta quadrada, que não entende nada, falou que o Vasco de Dinamite já fazia o mesmo esquema do Flamengo. Pelo amor de Deus, não estou nem falando que é o Vasco, entendeu? Ninguém mantinha um esquema de jogo que você adianta 8 e dos 11, 9 pelo menos trocam de posições constantemente. Só essa besta que foi falar isso, entendeu? Saiu o resultado. Qual é o gol mais importante para o torcedor do Flamengo? Não deu outra. Gabigol, agora, nesse último jogo da Libertadores. Não é porque foi agora, é que foi mais importante. Quando o Flamengo ganhou 3-0 do Liverpool em 81, o Flamengo meteu 3 rápido. Não teve aquele sufoco, entendeu? Ganhou o Gabigol em primeiro com 50%. Depois o Pet, também acho, com 15%. Bom, o Wallace disse, Dunga é uma comédia. O Leandro Castan tá soltando os cachorros. Quer saber da grana, entendeu? O Vasco tá buscando a Touré e tá esquecendo que tem que pagar os jogadores. E ele ainda falou, olha só, o Leandro Castan soltou o verbo elogiando a grande conquista do Vasco ano passado. Sabe qual foi? O empate de 4-4 com o Flamengo. E aí, como é que fica? Bom, vamos lá. Pelo Datafolha, o total de torcedores do Flamengo bate em 43 milhões. Aí, ó. O Corinthians conta com 29,4 milhões. O São Paulo com 16,8 milhões. E depois vem lá os top 4. Palmeiras com 12,6 milhões. E lá embaixo, o Vasco, Cruzeiro e Grêmio tem os mesmos 4%. Né? Fazer o quê? A campanha de um time vai dizer o que vai acontecer com o torcedor no futuro. Pode ver o Vasco, está caindo cada vez mais, Fluminense, Botafogo, enfim, Corinthians está caindo. Vai continuar. O Atlético do Paraná desmontou o time. Esse foi o que mais desmontou o time do ano passado para cá.
Então ele vai sofrer. No Campeonato Brasileiro, de 20 equipes, o Flamengo manda no que diz respeito a confronto direto em um monte, tá? Com a diferença que o Atlético do Paraná, nós temos 23 vitórias, eles 23. Acho que esse ano o Flamengo ultrapassa, com 2 vitórias pelo menos. Os únicos clubes que o Flamengo, digamos assim, é freguês, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo. Mesmo assim, eu acho que o Flamengo passa 2 esse ano também. Bom, um abraço para a Jéssica de Jati, a esposa do Igor. Forte abraço, meu bom amigo Igor. O Flamengo publicou no fim de semana o balanço do primeiro trimestre. Já falei do Reinier. Felipe Viseu também. Ainda está entrando dinheiro. O Flamengo também na prestação. Jean Lucas. Vinícius Júnior. Tá todo mundo. Paquetá. Ainda está caindo dinheiro na conta do Flamengo, que o Flamengo vendeu a perder de visca. Bom, o Flamengo é o time com mais gols feitos em uma única edição do Brasileirão, desde que ele começou a ser disputada por 20 clubes. O Flamengo, em 2019, bateu 86 gols. Depois veio o Cruzeiro, em 2013, com 77 gols. Mais uma vez, o Cruzeiro, em 2007, com 73 gols. O Corinthians, em 2015, com 71 gols. E depois o Grêmio, em 2010, com 68 gols. O Flamengo sempre à frente. O ataque do Flamengo esse ano vai fazer mais ainda, que reforçou mais ainda o seu ataque. O quase bilionário Flamengo, olha bem, se consolida como o maior time fora da Europa. Só falta mais um pouco para se tornar realmente capacitado de bater de frente com clubes europeus. Torcedor, o Flamengo tem de sobra. Olha lá, o Corinthians não paga 110 milhões que deve ao fundo de garantia, imposto de renda. Sport enviou uma nota extrajudicial ao Flamengo cobrando o Reinier. Tá pago. Conversei com o Bandeira de Mello e falou: Barreto, esquece isso. Tá pago. Eles querem arrumar um jeito de arrumar um dinheirinho, um cascalho. Entendeu? Bom, o Igor pergunta: e o menino Caio Roque, você acha que é a hora de vender? Não. É o lateral que eu te falei. Não é hora de vender ele. O Flamengo tem que segurar e, de preferência, não vender, porque o garoto é o futuro da lateral esquerda do Flamengo. Resta saber se não vão vender. Igual o Mateuzinho. Mateuzinho, o Flamengo trouxe do Londrina, lateral direito, está no sub-20, joga muito. Já estão querendo vender o garoto também. Então, para que vende, vai contratar o outro por lugar, pagando 300, 400, 500 mil por mês. É verdade. Bom, o Alan Patrick disse: posso dizer que vivi o melhor momento com a camisa do Flamengo. A torcida me acolheu muito bem e consegui ajudar fazendo bons jogos. Foi marcante para mim e lembro bem de um gol que fiz contra o Botafogo. JJ vai renovar, já avisei a vocês. Thiago, lembra o Thiago que o Flamengo contratou junto ao Náutico no ano passado, na virada do ano? O Flamengo emprestou ele para o Náutico, mandou de volta para o Náutico. O Flamengo paga os salários para ele jogar, porque como as categorias de base não devem voltar tão cedo. Então está havendo uma debandada, os clubes estão mandando essa garotada toda embora, o Flamengo está procurando manter, mas já mandou também uma faixa de 6 jogadores por categoria para fora. Então está difícil, você tem que sustentar esses garotos. É alimentação, é colégio, é hospedagem. Então o Flamengo está gastando, está mantendo apenas aqueles que sabem, são grandes jogadores, já tem contrato com o Flamengo, igual esse Roque Júnior, vai ficar até 2024, se a diretoria não quiser vender o cara, com multa rescisória de mais de 400 milhões de reais. Bom, depois de Zico, o Diego Ribas é o camisa 10 mais vitorioso da história do Flamengo. Vem com 2 cariocas, um brasileiro, uma Libertadores, uma Recopa e uma Supercopa do Brasil. Lembrando a vocês, não haverá férias esse ano, hein? Vai chegar ao final do ano, acaba os campeonatos, espero que acabe, já vai emendar a Carioca, etc. Com a diferença que a Libertadores pode passar a decisão desse ano para janeiro no Maracanã. Tony, o Jorge Jesus já está acertado com o Flamengo, vai faturar 2,5 milhões, juntando salário e direito de mais, e ainda vai no final do ano ter direito a 10% do que o Flamengo arrecadar de prêmios pelos títulos que conquista. Ano passado ele faturou 9 milhões, acho que esse ano esse cara bota na faixa de 20 milhões. Igor, os dois estão renovando, o Diego Ribas até o final do ano que vem, o Diego Alves por 3 anos para encerrar a carreira no Flamengo. Lázaro foi promovido agora, acredito que até o final do ano o Flamengo passe ele adiante. E o Lincoln, o Flamengo está botando ele na vitrine, jogar uma partida ou outra, para também vender o garoto. Bom, Gabigol pelo Flamengo. Ele tem 69 jogos, 54 gols, 15 assistências, Brasileirão, Libertadores,
Recopa, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, teve a bola de prata do ano passado, a bola de ouro também do ano passado, e ele foi artilheiro da Libertadores e do Brasileirão. Olha lá, o que eu falei para vocês? Em um ano, no máximo, o Botafogo tem que pagar 270 milhões. Vai arrumar dinheiro aonde? São Paulo, 260, Fluminense, 256, Vasco, 254, Internacional, 251, Corinthians, mais 239 milhões, Palmeiras, 168 milhões, Santos, 165, Sport, 145. Aonde que esses clubes vão arrumar dinheiro? Só o Palmeiras tem uma capacidadezinha melhor para honrar essa dívida de um ano. Conclusão, todas as dívidas desses clubes vão subir para 2021 até o final do ano que vem. A CBF sugere que os cariocas retornem agora na outra semana. Acredito que já volte. Bom, Jorge Ribeiro disse que o Diego Ribas deveria ser vendido, porque ele é muito ruim. Não sai não. O problema é o seguinte, vamos fazer o que sem ele? Esse que é o problema. Você olha para o Flamengo, existem algumas falhas. Mandaram o Reinier embora. E aí? Quem é que vai funcionar com a 10 ali? Só a Arrascaeta, que vai para a seleção uruguaia várias vezes esse ano, por causa das eliminatórias, e o Diego Ribas. Então a gente precisa contratar um. Jorge Jesus já cobrou isso. Ele quer um outro camisa 10 para revezar com esses dois, porque o Flamengo disputa 4 competições diferentes dos demais, que disputa uma ou duas no máximo. Saiu a regra que agora no brasileiro não se pode um monte de coisa. Não pode cuspir, não pode assoar o nariz, não pode beijar, não pode pegar a bola, não pode dar camisa, não pode um monte de coisa. Quero ver como é que vão controlar isso. Lembrando que no brasileiro e na Libertadores, cada clube vai poder substituir 5 jogadores. Isso aumenta a quantidade de emprego nos clubes, isso é bom. Agora, o Flamengo mais uma vez larga na frente, porque o Flamengo vai poder fazer 5 substituições durante uma partida, por 3 vezes, isto é, substituir de uma vez 2, 2 e 1, mais ou menos assim, entendeu? Uma coisa é o Jesus olhar para o banco, ver lá o Pedro, o Diego, Vitinho, Pedro Rocha, Thiago Mota, enfim, né? Outra coisa é o Vasco, Fluminense, Botafogo olhar para o banco, se quer ver o banco. Então, o treinador vai sofrer esse ano, mas eu acho que isso vai favorecer muito o Flamengo. É verdade. Bom, é o seguinte. Lembrando a vocês uma coisa muitíssimo importante. O campeonato deve voltar. Eu já aposto para vocês. No final de semana, 6 e 7. Sábado e domingo. Certamente 6 e 7 uma rodada. No meio da semana acaba a Taça Rio. No outro final de semana já vem o primeiro jogo da semifinal. Na outra quarta já vai começar a decisão da Taça Rio em jogo único. Depois, acredito que é a final do Carioca. O Wallace disse, o Vasco tem sim um banco vazio. Botafogo. Imagina o Botafogo, que tá horroroso. Tá complicado. Vocês sabiam que o Vasco ganhou uma pesquisa? É o time que mais teve pênalti a favor dele no Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. Somar os últimos 10 anos, só dá Vasco. A cada 3 jogos tem 2 pênaltis ou 1 pro Vasco em São Januário. Bom, o Igor pergunta, quando vai voltar o campeonato? Acredito que dia 6 ou 7 agora, de junho. O Cuejá andou dizendo que quer voltar. O presidente Landim já falou, aqui tu não pisa mais. Por quê? Porque ele teve aumento no início do ano passado, 6 meses depois pediu aumento. Como não teve aumento no meio do ano para ele, até porque já tinha recebido aumento, ele não quis jogar uma partida da Libertadores, que precisava de um cabeça de área. Foi para o jogo, porque o Marcos Braz soltou os cachorros com ele, ele se queimou, saiu do Flamengo. Enquanto o presidente Landim for presidente, ele não volta. Bom, e segundo ele, a torcida não sabe o real motivo por que ele saiu. E ainda disse que um dia vai falar toda a verdade. Se não falou, acho que ele não tem o que falar. Santa Catarina, houve uma pesquisa, o Flamengo ganhou 45% da torcida de Santa Catarina do Flamengo. Depois veio o Vasco, 39%. Depois vem lá embaixo, Palmeiras com 3%, Avaí, Criciúma, Joinville, Figueirense, Fluminense, Botafogo, nem aparece na tal pesquisa. Bom, lembra daquele careca da Libertadores? Então, ele deu uma entrevista ao canal esportivo argentino, o nome dele é Pinola. Disse, já não basta ter ficado com o trauma de ter falhado no segundo gol do Flamengo. Quando coloco a minha filha de castigo, ela me responde com ironia, olha o Gabigol, olha o Gabigol. E ele ainda disse,
ela aprendeu na escola com os coleguinhas. Então ficam zoando ele até na escola com a filha. Eu tenho uma página no Facebook, Boletim Rubro-Negro. Hoje eu falei assim, vou botar lá esse comentário do Careca. Entendeu? O Facebook me mandou um aviso. Eu bati recorde nos 12 últimos dias na cidade do Rio de Janeiro. Sabe de quê? Vou achar aqui pra vocês. Eu fiz essa publicação simples, com o comentário dele, com a foto dele, a filha gozando com a cara dele, é claro, e botei, esse Careca ainda vai sofrer, ó, vai ficar marcado para o resto da vida, o Careca. Cheguei em 6 horas a 306 mil pessoas alcançadas, mais 1.300 compartilhamentos dessa publicação que eu fiz. Página Boletim Rubro-Negro. É isso mesmo, Wallace. Pinola. O Alisson pergunta, e a questão dos emprestados, Thiago Maia e o Pedro Rocha, como fica? Há uma ação da FIFA que quer obrigar os clubes a automaticamente renovarem os empréstimos até o final do ano que vem. Isso para facilitar o cara não ficar desempregado, não só do Flamengo como dos demais. Mas o Flamengo, pelo que eu sei, já está conversando sobre o Thiago Maia e sobre o Pedro também, para ele ficar direto. Pedro Rocha, até agora eu não sei o que está acontecendo. O Corinthians cresceu em endividamento, mais 48 milhões. Passa de 670 milhões a dívida do Corinthians, só em direitos de mais 49 milhões. Botafogo demitiu mais de 40 funcionários também. Bom, Diego Rivas colocou em sua rede social assim, nada nos distancia mais do que o ódio e a intolerância e a opiniões contrárias. Numa época em que precisamos de união, mesmo à distância. Isso ainda fica mais evidente. Ainda disse, Flamengo, estamos juntos. O Flamengo anunciou, vocês sabem, né, a redução salarial. Agora, quando pagar maio, início do mês, dia 5, certinho, caiu cascalho, o Flamengo vai pagar com menos 25% seus jogadores. A mesma coisa em junho. E direitos de mais durante 3 meses, o Flamengo congelou, ano que vem vai dividir em 12 e vai pagar todo mundo. Lá com os jogadores, o Flamengo se entende muito bem, até porque o dinheiro rola lá fácil. Bom, Miranda disse que faz planos em voltar para o Brasil. E disse que o sonho de todo jogador é o Flamengo. Ele disse que quer voltar e encerrar a carreira dele no Flamengo. Vocês sabem por que a Globo não pagou o Flamengo esse ano, né? Para transmitir. Eles quiseram, mas existe um contrato antigo aqui no Rio, que Fluminense, Vasco e Botafogo assinaram com a emissora, de que caso o Flamengo sofra um reajuste, o valor anual é 17 milhões que esses 4 ganham. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Eles também teriam que ganhar. A Globo virou para o Flamengo e falou, não posso te dar 80 milhões, que eu vou ter que dar para o Fluminense e Vasco e Botafogo. Por isso é que não fechou. Mas o Flamengo já resolveu isso com a emissora para o ano que vem. Eles vão pagar os 80 milhões, mas vão botar num contrato novo com o Flamengo, que vão cobrir também vôlei, basquete, não vão nada. Mas isso aí é para constar, para burlar esse trio ternura que vai querer ganhar em cima do Flamengo. Bom, mais uma vez o muro da Gávea foi pichado, né? Com as críticas de Rodolfo Landim e o BAP. Com a frase, somos democracia. É porque o Valim saiu no início do ano e soltou os cachorros. Eu saí porque quem manda no Flamengo não é um conjunto de vice-presidentes, etc. e tal. Quem manda é o presidente Landim, o vice-presidente, mais 2. O resto ninguém apita nada. Por isso que ele ficou pé. Mas ele tá certo mesmo. Falar quem manda é 3 ou 4 no máximo. Bom, o Igor pergunta, o que você acha? O Flamengo ganhar tudo esse ano no Rio e nós não ter mais rivais? Quem é o maior rival do Flamengo? O maior rival vai continuar. Palmeiras, Grêmio e agora o São Paulo, eu acho. O Internacional vai incomodar, o Atlético Mineiro também, mas não mais do que isso. Vocês vão ver no final do Brasileiro, provavelmente, eu acho que desses 4 vagas para Libertadores, 3 eu cravo. Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Vão direto para Libertadores. A 4ª vaga vai ficar São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, pela capacidade do Jorge Sampaoli, não é pelo time que tem, vai chegar ali cheirando a 4ª vaga da Libertadores. E aí vem a pré. Vai sobrar um desses 2, com mais o Fortaleza brigando. Não vai passar disso não. Fluminense, vocês observem, vai ficar na zona morta, nem na Libertadores, nem vai cair. Botafogo também e o Vasco, acho muito difícil de não cair esse ano. Bom, o Igor disse, o Flamengo não é mais asilo. Todo jogador quer surfar, agora na onda do Flamengo. Tá cheio de jogador querendo ir pro Flamengo. Agora todo mundo quer jogar no Flamengo. Só que não cabe. O Flamengo tem um elenco de, acho que de 33 jogadores. Então não cabe. Os demais têm 26, 28 no máximo. O Flamengo vai fazer um hospital no CT do Flamengo para atender seus jogadores, comissão técnica,
familiares, etc., para não depender do poder público aqui no Rio de Janeiro. Bom, o torcedor disse, o Edilson, engraçado que antes o Flamengo foi atrás desse Miranda e ele nunca quis. É isso aí. Agora que o Flamengo tem dinheiro, ele fala que o sonho de todo jogador é ir para o Flamengo. Até porque ele quer a seleção brasileira, entendeu? Quer se manter. Federação do Estado do Rio de Janeiro encheu a bola do Flamengo, não foram nada demais. Nesse ponto, a diretoria do Flamengo atual se dá muito bem com o presidente da federação aqui do Rio de Janeiro. Muito bem mesmo. São amigos pessoais. 18 milhões em caixa. O Flamengo botou 18 milhões em caixa, está lá parado numa conta, para acabar de acertar com as famílias, infelizmente, do incêndio do Ninho do Urubu. O Flamengo pagou 4, 6 ficaram discutindo na justiça, um já está aceitando, que já viu que no final vai dar o dinheiro que vai ter que dar mesmo, e o Flamengo botou 18 milhões, que vai pegar esses 18 milhões, segundo o Flamengo, é o necessário para pagar as outras 6 famílias. Eu espero que o Flamengo feche isso logo para acabar essa pindaíba que não vai resolver nada, infelizmente. Bom, Tony pergunta, como vai ser o regulamento do Campeonato Brasileiro esse ano? Devido à grana, Tônia, vai continuar 38 rodadas. Nem que tenha jogo todo dia, mas vai ter que ter, entendeu? A emissora já pagou muito dinheiro. A CBF ganha muito em cima de patrocinadores. Imagina a emissora que bota 6 grandes patrocinadores na tela todo jogo. Vai ter que ter 38 rodadas. É igual a Libertadores, vai ter que acabar as 4 rodadas e depois começar as fases de mata-mata. Não tem a menor dúvida. A Copa do Brasil, então, nem se fala. Que o prêmio da Copa do Brasil é o maior prêmio do futebol da América do Sul, na faixa de 80 milhões para campeão. Bom. A Amazon está fechando com o Flamengo 40 milhões por mês. O torcedor pergunta, o Flamengo sem adversários no Rio não prejudica tecnicamente em treinos de luxo? É sim, mas infelizmente não tem jeito. O Flamengo não pode simplesmente olhar para eles e reforçar os caras, então tem que continuar. O Fluminense e Vasco e Botafogo tem que parar de ficar implicando, de perseguir o Flamengo nos bastidores e se preocupar em formar um grande time. Não é difícil, gente. Vou falar para vocês, me entrega o Botafogo por 1 ano. Eles têm uma torcida fiel. O Botafogo não tem uma grande torcida, mas tem uma torcida fiel, muito mais fiel do que a do Fluminense e do Vasco. Basta saber tirar dinheiro deles, entendeu? Motivando os caras. O Fluminense é uma torcida eletizada. Entra muda no Maracanã e sai calada, entendeu? Mas tem poder financeiro. O Fluminense não sabe usar isso também. Não motiva essa torcida. E o Vasco é o pior de todos, não sabe usar a torcida que tem. Já vista que o Vasco também não é uma torcidinha pequena, aqui no Rio é a segunda maior, mas não sabem explorar o poder da torcida do Vasco. É verdade. O Wallace pergunta, sobre as famílias que faltam no Rio, a culpa é dos advogados que querem um absurdo de rios de dinheiro. Escreveu bem, porque eu falo isso, ninguém acredita. Advogado é malandro. Calem a boca, falou para aquelas famílias ali. Acredito que seja um advogado só que represente esses 6 ou 5 aí, entendeu? Ele vai faturar 30% em cima, então ele vai jogar lá em cima para quando sair ele receber o cascalho dele. Senão ele não tem como, né? Trabalhei, consegui. Mas estão sendo ganhos pelo cansaço, entendeu? O jurídico do Flamengo é bom. Você separou 18 milhões dividido por 6, é porque no final vai dar isso. Até porque deve estar aplicado, está rendendo. Pode ter certeza. A Federação do Estado do Rio de Janeiro tem interesse que o campeonato acabe. Porque olha aqui, ano passado eles botaram 2 milhões de lucro. Esse ano estão botando 31 milhões em cima da emissora por causa do Carioca. É verdade. O Flamengo vai contratar o Marcinho e vai buscar um outro camisa 10 para reforçar o elenco. Porque teremos 4 competições. Carlos Alberto Parreira, olha só como é que o torcedor do Fluminense é enrolada. Fizeram uma enquete. Qual é o melhor treinador que já teve no Fluminense? Ganhou o Carlos Alberto Parreira. Horroroso, péssimo. Esqueceram o Tele Santana. Então, você vê que a torcida deles, além de ser frouxa, não comparece, e quando vai, entra mudo e sai calada, ainda não entende futebol. Carlos Alberto Parreira, me desculpe, foi tetracampeão no Brasil, que o Baixo isolou aquela bola no raio com parta naquela decisão por pênalti. Aliás, jogo horrível de se ver. Bom, Jorge Jesus disse: vamos começar essa segunda semana de treinos sem casos positivos de Covid. Cada vez mais tenho orgulho dos meus jogadores. Ainda disse, a qualidade da estrutura do futebol e do departamento médico chefiado por Tanuri está em outro patamar. Ainda colocou, vencer, vencer e vencer. Olha,
estive na inauguração do CT no final de 2018. Hoje em dia eu cubro o Flamengo pelo jornal Tribuna da Imprensa aqui no Rio de Janeiro. Conheço o CT muito bem. É um mundo. O CT do Flamengo tem 4 campos, uma academia enorme, refeitório, quarto individual para cada jogador. Vai por mim, 5 estrelas, não deve nada aos da Europa, sendo que na América do Sul, América Central, enfim, o Flamengo tem o melhor CT das Américas, disparado, olha o que eu estou falando, fora a estrutura, uma coisa você tem virar um elefante branco, outra coisa é você ter a estrutura e tudo funcionar perfeitamente. Tem que ver a sala de imprensa lá onde a gente vai cobrir, a varanda que a gente filma, enfim, é uma papagaiada do cacete. Tem uma sala especial para fazer entrevista coletiva, é de primeiro mundo, já filmei tudo. É verdade. Mesmo. Lembrando a vocês que o JJ está renovando até o final do ano que vem. O presidente do Vasco, que eu falei, que é candidato no final do ano, é o Luiz Roberto Ciano. Dou os parabéns para ele, que ele é malandro. Ele sabe motivar o eleitorado do Vasco para ele derrubar o atual presidente. Sabe por quê? Ele disse que se ele for eleito, ano que vem o Vasco ganha tudo do Flamengo, não sei o quê, porque o Flamengo não disputa a Série B, e disse que vai montar um timaço. Só acho que começou mal. Yaya Touré foi um grande jogador, mas está com 37 anos, não joga há 2 anos. O máximo que ele fez em 2 anos foram 10 partidas. Vai chegar no Rio de Janeiro de bengala e cadeira de roda. Mas enfim, também é o que deve poder contratar. Mas ele está criando problema, porque os jogadores do Vasco querem receber o que o clube deve, já que está com dinheiro, entendeu? Todo mundo quer aparecer em cima do Flamengo. O Flamengo negociou, redividiu as parcelas do Léo Pereira. Michael, o Flamengo vai pagar como está acertado lá com o Goiás. O Goiás está oferecendo um meio de campo para o Flamengo, e não sei quem é. Dizem que o garoto joga. O Flamengo dispara nas redes sociais, isso aí eu já sabia. O Vasco mantém a intenção de mandar jogos no Maracanã, jogar no Maracanã esse ano. A sorte de nós, torcedores, é que para ele jogar no Maracanã ele tem que pagar 90 mil de aluguel e as despesas pertinentes àquele jogo. Segurança, alimentação, luz. Então, conclusão, ele gasta 400 mil para jogar no Maracanã. Para eles não serve, porque o Vasco vai para o Maracanã, bota 20, 30 mil pessoas, dá prejuízo, até porque o ingresso deles é barato. Ano passado, pela Copa do Brasil, eles levaram um jogo para lá, achando que iam botar 80 mil, botaram 25, tomaram um prejuízo de 200 mil. Se não fosse isso, eles não iam sair mais do Maracanã. Bom, rankings dos rivais do Rio de Janeiro. Flamengo, 1 Mundial, 2 Libertadores, 7 Brasileirão, 3 Copas do Brasil, deixa eu ver na linha aqui, 35 Cariocas. Segundo Vasco, não tem nenhum Mundial, 1 Libertadores, 4 Brasileirão, 1 Copa do Brasil e 24 Cariocas. O Fluminense também não tem nenhum Mundial, nenhuma Libertadores, 4 Brasileirão, 1 Copa do Brasil e 31 Cariocas. O Botafogo não tem nem Mundial, nem Libertadores. Brasileirão ele tem 2, Copa do Brasil também não tem nenhum e Carioca 21. Olha só, atualmente, nesse estilo de Mundial, que ainda vai ter esse ano e ano que vem, né, o Flamengo chega lá, joga a semifinal para jogar a final, eu acho mais difícil de ser campeão do que o que vai acontecer em 2022. 2022, tudo bem que são 24 grandes times, mas é chave de 4. Se o Flamengo largar bem e se classificar para os mata-matas, mata-mata se decide dentro de campo, tira a Copa do Mundo. Jogou, empatou, prorrogação e pênalti. Então eu não vejo qualquer time no Brasil capaz de chegar no Mundial desse e fazer frente e ganhar algum campeonato. Não é só do Rio, não. O Rio nem se fala. Mas Palmeiras, Grêmio, não tem condições. Falta muito. O Flamengo ano passado não ganhou por pouco. O Flamengo perdeu. O Flamengo não perdeu. O Flamengo empatou de 0-0 e veio a prorrogação para ver o desempate. Aí sim. Mas o Flamengo não perdeu para o Liverpool. O Flamengo ganhou de 3-0, primeiro em 81, e nesse jogo empatou. No desempate, perdeu de 1-0. Mas não perdeu no tempo normal, que é o que vale. Clubes mais valiosos da América do Sul, obviamente, Flamengo vale 820 milhões o seu elenco. Depois vem o River em terceiro. Bom, Everton Ribeiro é o jogador que mais dá passes verticais na direção da meta adversária em relação ao Campeonato Brasileiro. São 1.417 passes ao todo, desde 2016. Craque, né? Everton Ribeiro joga para o time. Por isso que o pessoal fala pouco dele. Se a seleção brasileira tomar vergonha na cara, resolver buscar o título no Catar daqui a 2 anos, basta botar o time do Flamengo com 2, 3 reforços. Mas simplesmente
Tite não vai fazer, porque rola dinheiro, cascalho, pro bolso dele, para a direção da CBF, para os jogadores europeus que lá estão, são vendidos, revendidos, fortunas e mais fortunas. Porque, pô, me desculpe, fora Neymar Júnior, o time do Brasil é horroroso. O goleiro é ótimo, a zaga é velha, os laterais nem se falam, meio de campo não cria e ataque é horroroso. O pobre Neymar tem que ser ponta esquerda, centroavante, ponta direita e armador, porque o time é ruim. Gabriel Jesus é horroroso. Então fica difícil. Mas vocês vão ver a seleção em breve, mais uma vez se arrastando. Só vão tomar vergonha com o futebol brasileiro no dia que o Brasil não for classificado para uma Copa do Mundo. Aí pode ser que haja uma reviravolta, que a CBF se cobrir é circo, se cercar é hospício. O Lázaro, de 18 anos, foi incorporado ao elenco, deve ficar mais um ano e depois vão vender. 300 e tantos milhões. A mesma coisa, o Lincoln deve ser vendido em breve. A diferença é que o Lincoln sai muito caro, 200 e tantos milhões a multa. Acho difícil o Flamengo conseguir isso nele. Se conseguir 100 milhões de euros, 100 milhões de reais, é muito. Bom, o Zico, sobre o Gabigol, ele disse, ele nasceu para jogar no Flamengo. Bom, né? Pessoal, vou agradecer a todo mundo, já estou falando há mais de uma hora. Amanhã, se der, eu entro de novo. Obrigado por tudo, espero que vocês estejam se cuidando. Fiquem em casa, eu até não estou usando a máscara, mas eu não saio de dentro de casa para nada. É verdade. Forte abraço, pessoal, se cuidem. Forte abraço, nação.